Senhor presidente, senhores vereadores, as associações que puderam chegar a esta casa pedindo espaço e aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo e nos vendo pelos meios de comunicação. Nós assistimos pelas redes sociais o acidente que aconteceu com o ônibus que traz os alunos à noite. E, senhor presidente, senhores vereadores, há uns 2 dias atrás aconteceu um outro acidente, não em Barcarena, mas numa cidade aí fora do nosso estado, com um ônibus que levava 56 ou 59 pessoas para um determinado retiro, e o ônibus, ele foi desgovernado, caiu numa ribanceira de 70 metros e morreu 51 pessoas. Todo mundo assistiu isso na televisão, os jornais todo noticiaram. Quando o Carlinho, como é conhecido, veio à tribuna e disse que foi perto da ponte, foi a mão de Deus que desviou esse ônibus para que ele não passasse a ponte. Porque se passasse ia ter vítima e isso não ia ter uma dúvida. Mas não houve vítima, só foi o acidente. E eu tenho me preocupado com as associações de ônibus escolar em Barcarena. Eu tenho me preocupado. Eu já presenciei, senhor presidente, senhores vereadores, ônibus escolar buscar aluno que nem vidro tem na janela. Eu já vi aqui em Barcarena. Eu já vi motorista de ônibus deixar aluno na beira, porque o dono do ônibus está lá e diz que tem que ir embora porque tem que fazer um outro horário. Eu já vi isso aqui em Barcarena. Eu tenho me preocupado. Eu estive com Sua Excelência, o senhor prefeito, há dias atrás, e coloquei a situação para ele das associações. Ele disse para mim que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que as cooperativas estavam fazendo o trabalho. Só, senhor presidente, senhores vereadores, nós não somos contra nenhuma cooperativa em Barcarena, não. O que nós queremos é que o trabalho seja um trabalho digno de que o estudante possa ir e voltar com segurança para suas casas. Eu não sei como é que esta casa pode agir. Às vezes eu fico aqui indignado, eu sempre falo com alguns amigos conversando que aqui nesta casa a gente às vezes fica de mão atada. Porque o nosso trabalho aqui é falar, é pedir. Mas eu não sei como é que nós podemos fazer um trabalho de urgência para que nós possamos identificar quantos ônibus tem em cada associação, quais são as linhas que as associações fazem, quem são os proprietários dos ônibus, quem são os motoristas que dirigem os ônibus das associações. Porque eu pergunto agora para a associação que veio aqui, vocês conhecem o motorista do ônibus? Ele tem carteira, eu já ia dizer. Ele é habilitado para fazer o transporte escolar? Porque o que me passaram, aonde houve o acidente, é que o ônibus era velho, de 1900 e Pedro Álvares Cabral, da idade dele. O ônibus caiu num buraco, o motor morreu, porque estava velho, e o ônibus virou. Mas eu quero dizer, senhor presidente, senhores vereadores, até onde eu sei, não existe atraso de pagamento de mensalidade de ônibus. Até onde eu sei. O prefeito paga religiosamente as associações. Concordo com o vereador Anderson que haja uma fiscalização rigorosa, que os donos das associações, que são os coordenadores das associações de ônibus, possam explicar a esta casa que ano é o ônibus, quais são as linhas que os ônibus fazem, quais são os motoristas que fazem a trafegabilidade dos ônibus,
porque nós não podemos admitir, senhor presidente, senhores vereadores, que um ônibus de 1992 possa fazer o tráfego do ônibus escolar. Tem que ser no mínimo de 2000 para cá, que já é um ônibus melhor para fazer o tráfego do ônibus escolar. Passei um dia desse ali naquela área aqui do posto Caeté para lá e vi ônibus escolar sem vidro, com papelão, levando os alunos para a escola. Eu olhei aquilo. Quando eu voltei, eu vi um outro ônibus numa parada lá, e uma discussão lá, entra, não entra. Eu perguntei, o que é esse negócio aqui? Ah, o dono do ônibus que veio aqui mandou o ônibus embora. É uma aberração, viu, senhor presidente? Se tivesse atrasado, eles estariam todo mundo aqui na Câmara pedindo para vereador socorrer ele para receber o salário do mês. Mas não está atrasado. Então, que eles possam fazer um transporte digno para os nossos alunos. Era para, o que eu tinha para o... Dê a parte, por favor. Sim. Senhor presidente, por favor. Vereador, nós vamos fazer o seguinte, vamos pedir um requerimento hoje, verbal, vamos fazer um requerimento verbal, pedindo para que a Secretaria de Administração mande, ou a Secretaria de Educação, mande o contrato da licitação desses ônibus da cooperativa, que com certeza nessa licitação deve ter cinto de segurança, deve ter ônibus com idade, com tempo, deve ter nessa licitação. Então vamos pedir para que a gente possa fiscalizar ainda essa semana. Concordo, senhor vereador, com o requerimento que vai ser feito, e que nesse requerimento que for para lá, que venha, que ela nos mande a cópia da licitação, que nós vamos poder saber o quanto os ônibus estão aptos a fazer o transporte escolar e quanto não estão aptos a fazer o transporte escolar. Sabe por quê, senhor presidente, senhores vereadores e quem nos escuta? Porque se Deus nos livre de que houvesse vítima fatal nesse ônibus, amanhã esta casa aqui não aguentaria de gente cobrando do vereador Iberê, de todos os vereadores desta casa, solução para o problema escolar do nosso município. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador. Fica a sugestão, então, para requerimento verbal